ser europeu, por ser branco, regalias que os outros não vão ter. E aí, quando a gente fala também de regalias, esse livro está mais fácil aqui para mim, nós temos o livro da Djaimília, que se chama Esse Cabelo, onde ela fala essa questão. Ela nasce em Angola e depois ela vai para Portugal. E Angola foi colônia portuguesa. Então, voltando àquela fala do jogador francês, então entenderia-se, né, que as colônias do ultramar, como foram chamadas Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, são as 5 colônias portuguesas em África, seria uma extensão de Portugal. E a Djaimília fala que não. Não, porque quando ela vai para Portugal, principalmente pela questão do cabelo, ela era menosprezada, as pessoas olhavam ela diferente. A avó dela, a portuguesa, falava: quando que você vai dar um jeito nesse cabelo, menina? E aí tem todas essas questões no livro que ela traz, e que é tão atual. E a gente ouve isso ainda aqui, hein? A gente escuta. Ah, mas quando que vai dar um jeito? Você vê crianças lindas, maravilhosas, com cabelo afro lindo, aí vem alguém e fala: nossa, mas não vai arrumar o cabelo dela? Mas se arrumar já tá lindo. Você quer que seja o quê, o cabelo da menina? Né? E a gente escuta isso. E as pessoas não se tocam que isso é preconceito. A maioria das pessoas não se toca. Tem essas falas e não se tocam. E essas pequenas coisas machucam muito essas pessoas. E a gente tem que ter essa noção de colocar o quanto isso fere e pode causar danos enormes na vida de uma pessoa. E, de repente, aquela pessoa que falou não se tocou porque isso já está tão dentro dela, tão interiorizado, que não se toca que isso é preconceito. Outro dia eu estava conversando com uma senhora, né? Ela é uma senhora, então a gente pensa, é uma outra geração, tem uma outra cabeça, teve uma outra cultura e tal. Mas aí, às vezes, fala umas coisas, aí eu falei assim: nossa, mas isso é tão preconceituoso. Imagina! Não é preconceito, eu estou falando que eu acho. Eu falei: mas o que você acha é preconceituoso. Você não pode falar isso de uma pessoa. Ah, mas não é mesmo? Eu não vou citar aqui porque realmente foi muito preconceituoso a fala da pessoa, né? Mas é mais ou menos por aí, esse tipo de coisa pequena, que a pessoa julga pequena, essas observações, mas que na verdade não são pequenas. Tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano, se chama O Xadrez das Cores. E aí nós temos uma senhora, ele é brasileiro, tipo um videozinho pequeno, pensando nessa questão das empregadas domésticas, negras, a maioria. Onde essa senhora branca, né, contrata a empregada, o filho contrata e fala: olha, você tem que dar remédio de tanto e tantas horas e tal. E a empregada vê um jogo em cima da mesa e pergunta: que jogo é esse? E a patroa ri dela e fala assim: é xadrez, é coisa de gente branca, é coisa de gente inteligente. Você, negra, nunca vai saber jogar. E aí ela pega aquilo e ela vai aprender o xadrez. Ela vai aprender o xadrez e ela vai jogar com a patroa dela. E aí tem toda uma outra questão, que ela resolve sair da casa e tal, e aí a própria senhora manda buscar ela, que ela fala que ela tratava bem ela. Mesmo com todo o preconceito que aí vocês vão ver o vídeo, se eu não me engano chama o Xadrez das Cores, a empregada ainda tratava bem ela, porque ela era de idade e tal. Então, assim, algumas relações de trabalho que a gente observa, né, e hoje é muito importante. Nós temos as mulheres chegando a várias posições de destaque. Nós temos as mulheres, aquela que tem, né, a palavra empoderamento, né, é tão importante, sim, porque as mulheres durante muito tempo na história foram privadas de uma série de acessos, uma série de coisas, e agora sim estão chegando, estão conquistando, e principalmente as mulheres negras estão chegando lá também. Isso é importante. Isso é muito importante, porque a gente fala assim, as mulheres no geral sempre foi colocada como um ser inferior e as mulheres negras mais ainda, né? Ô, Fátima, ô, Rosi, tem algum comentário no chat? Eu estou vendo que tem, eu não consigo ler daqui, mas minha tela fica só com vocês, mas eu vejo que sobe. Tem algum comentário? Vocês querem ler alguns? Fátima? A Lívia, ela colocou: eu escuto muito isso na sala, mas não me incomoda. Possivelmente ela sofre preconceitos em sala de aula.
E o Brunelli, ele quis lembrar o adereço que você falou do cabelo, a bandana, para você confirmar se é. É um estilo uma bandana mesmo. É bandana? É estilo uma bandana. A Viviane, ela lembrou aqui que o Solano é um ser muito importante, nós não podemos esquecer isso. E a Coisas de Cris, ela falou o seguinte: eu nasci no Embu e, infelizmente, muitos embuenses não conhecem a arte de nossa cidade. E que a Raquel sempre teve orgulho da sua origem. Acho que a Janaína falou isso, a Rosimar. E eu deixo agora, nesse momento, uma pergunta da Rosimar. Ela diz assim: tem algum líder negro que você admira? Que você pudesse aqui colocar para nós? Mandela. É motivo de orgulho, motivo de admiração. Há muitos líderes, não é, Caio? E aí, ser lembrados aqui é muito bom. Nelson Mandela. Eu acho que o que ele fez pela África do Sul, toda aquela questão do apartheid, todo aquele preconceito, e ele conseguiu colocar ali. E engraçado, quando o Nelson Mandela morreu, vários líderes mundiais, você tinha, se eu não me engano, o Bill Clinton indo no enterro, o Papa lançando uma nota de pesar pelo Mandela. Então, assim, o Mandela e o Luther King também, que foram pessoas assim que brigaram sem, como que se fala, sem armas, né? Brigaram assim pelas suas ideologias, assim. Claro que existiam alguns conflitos ali na questão da África do Sul, né? Do apartheid, a segregação brancos e negros, mas o Mandela, para mim, eu acho que é uma pessoa que a gente tem sempre que lembrar, e o Luther King também. Dois nomes fortes, né? E atual? Assim, que esteja hoje atuando. Atuando, a gente tem a Angela Davis, que eu acho muito importante, a todas as questões feministas que ela traz, toda essa reflexão da mulher negra. A gente tem a Bell Hooks, que também é outra teórica, né? E a Bell Hooks, ela escreve numa linguagem que todo mundo entende, compreende, não é complicado. Ela fala dessa questão do negro, da pele, que nos Estados Unidos, ali na parte do sul, é tão forte a questão do racismo, né? Eu brinco com os alunos, né, que tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que a gente sabe quem era o Chris, né? O único negro na escola de brancos, né? E tem um episódio que, para mim, fica muito... Além de tudo que ele sofre, que o Caruso faz com ele, que eu sou fã do Todo Mundo Odeia o Chris, eu conheço todos os personagens, todo o preconceito que ele sofre. Aí tem um episódio que o Julius recebe uma carta de um possível filho. E a Rochelle fica o tempo todo perguntando: esse filho com essa mulher, há quanto tempo isso? Aí aquele narrador, que é o Chris grande, ele fala: na verdade, o que minha mãe estava perguntando, ela é branca? Ah, não sei o quê, mas ela é branca? Então, assim, tem essa questão do negro, de fato, bater ali de frente, né? E a gente sabe que o preconceito nos Estados Unidos, essa questão do racismo é muito forte, tanto que o que aconteceu com o Floyd, né? Mas que vários Floyds no mundo devem ter passado por algo semelhante. Quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, né, que infelizmente são dados, mas a polícia brasileira mata muito mais negros, né? A gente tem a população carcerária de negros, a maior parte, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que parar e pensar: opa, estamos errando onde? Né? O que está de errado? Tem um movimento negro por direitos, né, que tem nesse país todo. Eu estava lendo um artigo deles, onde a advogada, ela coloca que no Brasil, a cada 23 minutos, a polícia mata um jovem negro, né? Então, ou seja, a cada 23, né, no momento que nós estamos aqui, a polícia acabou de matar o segundo jovem negro no Brasil. Sim. Nesse tempinho que nós estamos conversando, a polícia acabou de matar o segundo jovem negro. E isso é muito sério, E, assim, esse movimento que está acontecendo, do movimento negro por direitos, que eles discutem várias coisas, não sei se você já leu sobre o movimento, Caio. Não conheço. Então, mas é um movimento que eles discutem várias coisas, né? Tem vários representantes, tem na política, tem artistas envolvidos,
a sociedade, e aí eles discutem a questão da cota e também do empoderamento feminino, de várias questões nacionais assim, que estamos passando. eu acho assim, né? Eu não tenho vergonha. Quando eu fiz faculdade, eu não tinha de fato, era uma questão muito difícil. Então, eu fui aluno cotista, sim. Eu acho que essa questão das cotas, se a gente for pegar a história da educação do Brasil, o negro sempre foi privado da educação. O negro foi ter acesso, aliás, o pobre, né? Foi ter acesso à educação em meados, se não me falha a memória, o pessoal aí que estuda mais a didática, dos anos 50, uma coisa assim, quando se abre, né? Não tenho certeza. Eu sou ruim com datas. Mas assim, o pobre vai ter acesso à educação muito depois, muito depois. Você, ao longo da história, né, para quem estuda aí a literatura, a gente sempre tem aquela questão da educação para que vinha da igreja, né, a educação cristã, mas assim voltada principalmente para uma elite, né, e que o Exatamente. pobre sempre de fora, sempre de fora. E o negro foi ter acesso a essa educação muito tarde, né? Então, assim, é uma esmola para o negro? Não é esmola. Não é esmola. É uma maneira de se dizer, olha, não tem negro chegando na faculdade. E aí, quando você pega dados sobre o antes e o depois da política de cotas, com a política de cotas, você tem um grande acesso de negros chegando à faculdade, chegando à universidade, chegando a posições de destaque, sendo pesquisadores. E olha que engraçado. Triste, na verdade, não é nem engraçado. A gente sempre referencia, né? A gente sempre se lembra de pensadores brancos, de pensadores europeus, e a gente se esquece que vários negros, se eu não me engano, quem mapeou o DNA pela primeira vez foi um negro, tem alguma coisa na biologia que foi um negro. A questão das mulheres, quando tem um filme que fala das mulheres, né, quando o homem chega à Lua, foram mulheres que fizeram os cálculos. Então, assim, a gente nunca lembra dessa população que é tida como minoria, mas não é minoria. Quando você pega os números de negro no Brasil, é um número grande, né? Só que, assim, infelizmente, e eu já passei por essa experiência enquanto professor, a gente estava trabalhando num projeto interdisciplinar, gráficos. Eu falei, então vamos fazer uma pesquisa dentro da escola. E aí, isso foi em 2000, e não tem muito tempo, uns 3 anos. E aí a gente perguntou, quem aqui se considera negro? Alunos negros não se consideram negros. E aí você começa a pensar, falar que você é negro, muitas vezes te remete a um passado de dor, porque as pessoas já associam África à escravidão, a atraso, a coisas ruins. Então as pessoas falam assim, não sou negro não, sou moreno. Não sou negro não, eu sou moreno claro. Então são algumas falas que a gente não percebe. E aí as pessoas às vezes me perguntam, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser negro, ou entendendo da cultura e tal? Olha, se eu tive, foi muito assim, me fizeram essa pergunta recentemente, e aí uma pessoa perguntou assim para mim, onde você sentava na escola? Eu falei, no fundo. Quem te colocava lá? Aí a professora. Aí ele falou assim, será que não existia um tipo de preconceito? Eu falo, olha, eu quero crer que não. Mas assim... A gente sempre quer acreditar que não, né? Mas assim, a gente começa a pensar algumas coisas e fala assim, não sei. Eu já tive preconceito por conta de religião, sim, né? Por conta das pessoas, quando elas te veem de branco por conta de Umbanda, por conta da religião, elas ficam, opa, mas esquece que no dia 31 de dezembro todo mundo usa branco, né? E que isso vem da cultura negra. Então, assim, são algumas coisinhas que às vezes a gente tem que ter um olhar para poder entender e para poder perceber o racismo muitas vezes velado, mas que alguns comentários são e se tornam preconceituosos também. Você tocou num assunto que na primeira live que a gente fez, não lembro exatamente, foi dia 13 do 6, que a gente falou sobre um texto que eu escrevi, que falava sobre sexo frágil, falava sobre as mulheres, né? E todo o processo dela na sociedade, eu falava assim, que são pequenas coisas que vão fazer a grande diferença ali na frente. E a gente tem que começar a mudar essas pequenas coisas, né? Como
essas pequenas falas, essas pequenas observações que a gente não se toca, que é preconceito. E isso é importante. Eu acho que uma maneira mesmo, uma maneira da gente combater é debater, é pensar, é refletir, é trazer isso em pauta. É uma maneira da gente combater uma série de coisas. É uma maneira de... Que nem, hoje em dia as pessoas falam assim, ai, tudo virou mimimi, tudo virou que não pode falar. Nunca pôde. É que hoje as pessoas têm uma consciência. Então nunca pôde falar que toda mulher loira é burra. Nunca pôde. Mas no momento fazia graça que essas mulheres não queriam falar, ou não podiam, não tinham voz. Hoje em dia não não. tinha voz, né? Não tinha voz. Hoje em dia não, as pessoas têm voz sim. Recentemente teve um caso de um vídeo do Porta dos Fundos, né, que eles fizeram, e uma menina postou lá pro Porta e falou, não, isso que vocês estão falando é gordofobia. Então, assim, são coisas que, mas não pode mais fazer piada com gordo? Nunca pôde. Nunca É que pôde. no momento essas pessoas não falavam. Não pode fazer piada com gay? Nunca pôde. Todos nós merecemos respeito, não pode fazer piada com negro, não pode... Não, gente, nunca pôde. A gente tem que entender, a gente precisa compreender, né, essas pequenas falas e entender que pode machucar alguém. E aí, a palavra que todo mundo conhece, né, que hoje tem nome, na nossa época não tinha, que é o tal do bullying. Na nossa época não que tinha. vai gerando e não tinha, não existia. Era só assim, um xingava o outro e tava, né? E quantas Aí devolvia o pessoas... xingamento, aí brigavam, colocava os pais. Quantas pessoas não se isolavam? Quantas pessoas não queriam sair do seu quarto, não queriam ir para a escola? Então, assim, certas coisas nunca pôde. É que hoje, ainda bem, a humanidade está se abrindo, a humanidade está... Aliás, uma parte da humanidade, né? Vamos considerar uma parte da humanidade... Eu espero que seja a maior parte. Está refletindo essas questões. Eu também acho, assim... Graças, né, a tudo isso, e assim, a gente tem que pensar que isso começa com a gente aqui, com o que nós estamos fazendo aqui, com o que os alunos estão fazendo, de estar aqui junto com a gente está trazendo um debate, a uma reflexão, para que todos comecem a pensar a sua própria atitude. Porque, querendo ou não, em algum momento você pode falar assim, eu não sou racista. Mas você fala, nossa, mas eu fiz aquela fala, e aí você se toca aqui, aí você não faz mais. A pior de todas, né? Não sou racista, tenho um amigo negro. Nossa Senhora! Né? E a gente escuta. E assim, eu acho que esse momento que nós estamos tendo aqui, passando aqui, já tem um pouco mais de 1 hora que a gente está aqui, é isso, é fazer com que as pessoas comecem a parar e pensar na sua própria ação. Parar e pensar, peraí, nunca pôde, mas sempre fizeram. Então, eu cresci achando que podia, mas hoje eu já tenho consciência que não pode. Então, se eu tenho consciência a partir de agora que não pode, qual é a minha atitude? Porque enquanto eu não tenho consciência, né, que eu cresci e não se falava, eu não tinha essa noção, é uma coisa. A partir do momento que eu já percebo o quanto isso fere o outro, o quanto isso é errado, qual é a minha atitude? Aí você escolhe, aí você decide se você é ou não é. Porque é a partir da sua atitude que você vai se definir. Que aí cada um se define. Que é o... né? Pode falar, Infelizmente, a gente... algumas leis vão sendo criadas mediante atrocidades, a crimes que foram acontecendo. Então, por exemplo, nós estamos no agosto lilás, que é o mês de pensar, né, de não à violência contra a mulher. Exatamente. Né? Precisou uma mulher, né, ser espancada pelo marido, perder o movimento das pernas, que é a senhora Maria da Penha, para ser criada uma lei. E eu lembro que uma vez uma professora da faculdade, ela falou assim, que muitas vezes, quando uma mulher ia à delegacia, que ela falava assim, sofri estupro, fui espancada, era comum os delegados, quem atendia, muitas vezes mulheres, falarem para essas mulheres assim, mas será que você não estava provocando ele? Que roupa você estava usando? Que roupa você estava usando? Então, assim, você precisa criar leis para que as pessoas entendam que aquilo não pode acontecer e que ela tem que ser punida, né? Quando a gente pega aqueles casos que aconteciam de abuso sexual em ônibus, em metrôs, você tem que criar leis para isso, que o cara não aconteceu nada no primeiro momento porque o nosso sistema de leis é antigo. Então tiveram que atualizar essa lei. Você tem
A gente tem que reforçar a lei antirracismo, a gente tem que reforçar os crimes de intolerância religiosa. E que é importante também que se diga, as pessoas sempre lembram que a intolerância religiosa acontece só com as de matrizes africanas, mas existem Mas outras não. religiões que também sofrem isso e que podem usar dessa lei. Né? Exatamente. Então, assim, a desinformação, às vezes, das pessoas, né, faz com que muitas vezes elas se calem. Então, por exemplo, quando você ouve assim, ô, neguinho, negrinha, né, a pessoa às vezes não sabe que tem uma lei que essa pessoa pode ser punida. Quando aquele ser falou para o Mateus, você tem inveja disso aqui, ele bate no braço, e o menino fala, ainda bem que ele não se calou, né? Por isso que eu falo, hoje as pessoas estão abrindo a cabeça. Ele fala assim, inveja do quê? Né? O senhor é igual a mim. E aí a gente pega essas questões de racismo, né? Que o Mbembe fala, que é outro pensador africano, né? Que o capitalismo meio que, a gente precisa pensar numa maneira de, de colocar esse povo negro aos nossos pés. Assim, então vamos dividir eles em raça, falar que nós somos a raça superior, vamos pegar lá um dado, vamos pegar os estudos até mesmo da evolução, né? Pegar um conceito que serve para separar animais e plantas e vamos trazer para os seres humanos. Então, assim, nós somos brancos, descendemos de uma raça e você não. Aí você fala assim para mim: nossa, mas isso não aconteceu na história mais vezes. Aconteceu. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, o que o Hitler defendia? A raça ariana, a Exatamente. raça branca, né? Não a tudo que fosse estrangeiro, não a negros, não a judeus, não a todas essas questões. Que, infelizmente, hoje, quando a gente tem esses grupos neonazistas e tal, você vai falando, meu, ou a gente está retrocedendo, ou o que está acontecendo? Por isso que é importante a gente não ignorar certos assuntos. Tem que trazer a reflexão, tem que trazer ao debate. É o meu pensamento. É o meu também. Eu acho que, assim, a gente tem que falar muito sobre isso para que eventos como esses que vêm acontecendo, e não é que acontece só agora, que já aconteciam antes, mas como o Caio falou, agora essas pessoas têm voz e essas pessoas têm celulares. E a gente tem uma Sim, câmera na mão. Isso faz sim, muita diferença, porque essas sim. pessoas têm voz e nós temos uma câmera na mão. E mostrar isso para o mundo, que essas coisas acontecem, para que a gente comece também a se colocar enquanto cidadão e exigir que isso pare. Porque só vai parar e só vai se criar leis e as pessoas só vão ter consciência quando nós cidadãos, começarmos a exigir os nossos direitos. Olha, isso não é legal. O que o cara fez com o Matheus, o entregador, não foi legal, não é certo, ele não pode ficar impune. Ah, mas ele não pode ficar impune, porque ninguém pode ficar impune. O que os dois fizeram lá com o menino no shopping, que ia trocar o relógio, que comprou para o pai dele, é evidente que aquilo foi porque o menino era negro, né? Então, assim, é Uma algo que não vez, pode Drica, ficar impune. Oi. uma vez eu entrei, assim, lá no interior, né, de vez em quando eu arrasto um R, não tem shopping na minha cidade. E aí quando eu cheguei aqui, aí você fala assim, vou entrar nos shoppings, né, vou conhecer e tal. E aí um dia eu tava andando, né, no shopping, e assim, aí você começa a reparar que onde você vai tem alguém andando junto com você. Aí você fala assim, pô, aí você se sente mal. Eu não quis chamar ninguém, simplesmente eu saí porque eu me senti mal. É. Né? Aí, agora que, falando dos preconceitos que, que eu fui sofrendo, né? Nunca nada assim muito verbalizado com relação à minha. Pelado, né? Não assim, porque você é negro. Não, nunca foi assim, mas assim, verbalizado, mas assim, com atitudes. Eu agora lembro desse episódio do shopping, eles acontecem, né? E eu tenho certeza que muitos dos nossos jovens passam por isso. Muitos dos nossos jovens passam por isso. Pela roupa que veste, né? Pela cor da pele. É muito preconceito e a gente tem que começar a parar de julgar as pessoas por uma questão de característica, porque é só uma característica, como a cor do teu olho, é só uma característica, não é isso que faz você ser melhor ou pior, não, sabe? E a gente tem que começar a ter essa noção. E alguém fez
Ô, Fátima, alguém quer falar? Alguém digitou alguma coisa aqui, pediu para falar já 2 vezes aqui, apareceu na minha tela. Rodriga, eu queria colocar o seguinte, que a Lívia e a Ana Caroline, elas dizem aí que escuta isso muito em sala em relação ao cabelo delas. A Lívia, eu colocou, acho que é do 7º ano, né, Lívia? A gente eu acho que é uma menina que eu conheço. colocou o seguinte, eu sempre escuto, abaixa a cabeça, está me atrapalhando. Ou então, não consigo enxergar, prende o seu cabelo por causa dos cachos. E aí a Ana Caroline disse que ela também já escutou muito isso, preconceito em relação ao cabelo dela, né? Então, é como o Caio aí colocou muito forte essa questão do cabelo afro. É forte. E é algo que nós também, dentro de sala de aula, a gente tem que começar a observar o que está acontecendo com os nossos alunos, né? Porque quando você citou, eu falei, porque uma vez na sala de aula eu conversei com os alunos sobre isso. Não muda você de lugar, que está atrapalhando, senta na outra mesa, ué. É só você mudar, puxa essa cadeira para cá, para de atrapalhar. Não precisa ficar falando toda hora, né? Troca você de lugar, por favor. Você que está se sentindo incomodado, tem tantas mesas. Não dá para você sentar ali, para você enxergar aqui a lousa? Depois você volta para o seu lugar, porque cada um está sentado onde se sente melhor. Não é verdade? E aí, a gente também tem uma questão, Drica. Tá no prazo ainda do tempo? Eu tô falando muito? Não, pode ficar à vontade, Caio. A gente também tem uma questão de quanto a literatura brasileira se recusou a trazer o negro numa posição de destaque. Então, se a gente for pensar ali que os escritores românticos que viveram, né, a primeira e a segunda geração romântica do Brasil, estava todo nessa questão de trazer negros e tal, eles preferiram se voltar para a questão indígena, mas trazer um índio europeizado, trazer um índio totalmente também submisso, né? A Iracema, toda linda ali, né, e tal. E aí nós vamos ter o Castro Alves como um escritor que fala, não, vou falar sim do navio tumbeiro, navio negreiro e tudo que acontecia. Aí depois a gente tem o Machado de Assis, né, que muitos, já é uma série de questionamentos que uns falam, embranquecer o Machado de Assis. E hoje em dia já se sabe que, pela sociedade da época, né, que ele tinha um pseudônimo onde ele escrevia sobre os negros. Né? Aí depois a gente vai ter uma imensa lacuna na literatura, e aí você vai ter o negro aparecendo ali como o escravo, como, por exemplo, o cortiço. Né? A gente tem a mulata, se não me engano, a Rita Baiana, mas assim, a mulata do corpo envolvente. Então, sempre essas características do negro. O negro visto como um corpo, como uma mercadoria. Exatamente. Né? E aí você não tem essa questão do... Aí nós temos, por exemplo, o romance Úrsula, da Maria Firmina, que para conseguir ser publicada, ela... Ai, travou. Bem no momento que ele ia falar do romance da Maria Firmina. Caio, volta. Ele volta, gente. Vamos dar um... Caio volta. Então, deixa eu dizer aqui o do Paulo, hein, que talvez seja a última, não sei. Quais ações podemos tomar no sentido de buscar a valorização da cultura afro-brasileira? Que ações? Nós aqui, sabe? Já em nossa região, em nossa vida, nossa casa, no trabalho, que ações podemos tomar nesse sentido de buscar a valorização dessa cultura? Voltei. Então, voltou. Voltei. Ô, Caio, você estava falando do romance e você caiu. Úrsula. Né? Da Úrsula. Então, termina de falar, depois a Fátima repete a pergunta para você. Tá, então a gente tem um romance Úrsula que foi escrito por uma mulher e que ela assinava como uma maranhense, porque senão ela não seria lida, não seria divulgada e tal. Então a gente tem, por exemplo, uma série de questões que a literatura não traz essa posição. Quando a gente pega lá Maria Carolina de Jesus, a gente tem hoje a Conceição Evaristo, né? Mas a Maria Carolina, né, que vai ficar famosa aí com o Quarto de Despejo, e algumas editoras quiseram corrigir o texto, né? Porque ela era alfabetizada, mas ela não tinha concluído os estudos, né? Então, assim, tudo que vem do negro não era considerado. Então, a gente tem, por exemplo, hoje uma imensa produção
É uma série que se chama Cadernos Negros, não sei se vocês conhecem, que um ano eles publicam poesias, no outro ano eles publicam contos de escritores negros no Brasil. E aí, não é falado, não é conhecido. Nós temos essa lei, a 10.639, e quantos livros de português trazem a literatura africana? Aí trazem o Minha Couto, o mais famoso, moçambicano, que quando as pessoas pegam e falam que eu tive o prazer de conhecer ano passado, ele até autografou meu livro. Chique. As pessoas falam, nossa, mas ele é branco, mas ele é africano. Já é um pensamento. A gente tem hoje, por exemplo, além do o Pepe Tela com o Mayombe, a gente tem o Luandino Vieira, que são outros escritores maravilhosos. A gente tem o Bernardo Rouana, que muita gente não conhece. A gente tem a Chimamanda, que é nigeriana, né, que muita gente não conhece. Nossa, tem vários escritores, uma literatura riquíssima e que não é interessante porque alguém determinou que não é interessante. E se contar que dentro das nossas diretrizes, a cultura afro, ela tem que fazer parte da escola. É uma lei. Ela tem que fazer parte. Mas nem os livros didáticos trazem isso. Não trazem. E aí os professores têm que ficar buscando sempre, né, pesquisando. Tudo bem que se você é um professor, você vai gostar de pesquisar, não se preocupe, isso não é uma tortura para a gente. A gente gosta de estudar, a gente gosta de pesquisar, mas é injusto. É injusto porque o meu aluno precisa ter no livro dele lá para ele poder consultar, para ele poder conhecer. Não é verdade? E para quem não sabe, o ano que vem a FUVEST vai cobrar o Terra Sonâmbula do Minha Couto. É bom saber, hein, galera? Terra Sonâmbula, Minha Couto. Já vai cobrar ano que vem, muda a lista? Muda a lista. Então tá. Alguém ia fazer pergunta? A Fátima vai ler uma pergunta, que foi eu não lembro o nome do aluno que ela leu, mas é a pergunta, Fátima? Oi. Quais ações podemos tomar no sentido de buscar a valorização da cultura afro-brasileira? Quais ações nós, eu, você, todos nós aqui, que estamos aqui nessa live hoje, que ações a gente pode tomar no sentido de buscar a valorização dessa cultura afro-brasileira? Primeira delas, eu acho que vocês já estão dando essa oportunidade, mas a primeira ação que temos que ter é o estudo. Nós precisamos entender, nós precisamos estudar, compreender, entender toda a origem daquilo que muitas vezes foi como resistência. A capoeira era uma resistência, uma forma de resistência, né? Que hoje chega para a gente e a gente não só sabe que era da cultura negra, mas o que era a capoeira, né? O que é a comida, o que é a religião. Então, assim, para combater uma série de coisas, o estudo, a informação e estar aberto a conhecer. Eu acho que a gente está dando um pequeno passo. Como eu falei desde a primeira live, tudo isso aqui é só um pequeno passo. E outra coisa, que não lembro agora o nome dessa aluna que falou do problema do cabelo, A Lívia. que nunca te deixem, né, que você nunca deixem te diminuírem por qualquer característica, seja pelo seu cabelo, seja pela sua cor, aliás, todos, né, mas isso tem que ficar bem, bem forte para você, a sua importância, né, e que sim, seu cabelo é bonito sim, né, que muitas vezes falam assim, seu cabelo... Não, é sim, é o seu cabelo, e pensem, né, se nós formos parar para refletir, tem uma música da Gal Costa, onde a música do cabelo, né, cabelo, cabeleira, cabelo descabelada, é antiga essa música, mas recentemente ela foi, hoje eu estou usando muito recentemente, né, ela foi no Altas Horas e ela fala assim para o Serginho Groisman, você já parou para pensar o quanto o cabelo representa você? Ai, meu Deus. O cabelo é uma característica, e se é uma característica, nós não podemos deixar ninguém falar dessa característica. Eu costumo dizer que toda essa questão colonial, né, que o colonizador tentou fazer, tanto com o índio, tanto com o negro e com outros povos por aí, tudo aquilo que ele não conseguia mudar, que tá na genética das pessoas, que é o cabelo, os traços,
que é ele arrumou um jeito de colocar para baixo. Então, seu cabelo é feio, sua cor é feia, seu traço é feio, você tem nariz achatado, você tem a boca muito grande. Então, isso são coisas que o colonizador colocou lá atrás e que hoje nós ainda ouvimos. Então, é importante? Não. Não é assim, não. Como que era que falava das mulheres? Quadril é muito largo, mas não pensava que as mulheres europeias usavam aqueles vestidos que era para deixar também, né? Né? Então, a gente tem que fazer vários links aí e pensar e refletir sobre muitas coisas, mas acho assim, para combater, primeiro a gente tem que estudar, conhecer, né? Conhecer, acho que é fundamental, é uma palavra importantíssima. Conhecer os nossos direitos, porque quando a gente conhece os nossos direitos, a gente também conhece os direitos do outro, né? Porque a gente não pode esquecer disso nunca, tá? Porque o meu direito não é mais nem menos importante do que o direito de nenhuma outra pessoa. E o respeito, isso é os primeiros passos que a gente tem que ter isso com a gente e levar isso para a nossa vida. Aí a gente vai estar começando a combater tudo isso que nós estamos aqui falando. Uhum. Eu acho que aqui nessa live a gente deu, né, Caio, um pequeno passo, mas que eu espero que no futuro gere frutos muito bons. E eu acredito que sim, que tem uma galera muito legal e vai gerar sim, porque acho que todo tipo de reflexão, de assunto que nos faz refletir para a gente melhorar como ser humano, porque eu acho que isso é melhorar como ser humano. Eu não vou aqui julgar os europeus que colonizaram o Brasil lá em 1500. Eles tinham uma forma de pensar, era uma outra estrutura que eu não vivi, então, né, aí eles fizeram da forma que eles fizeram, muita coisa que a gente não concorda hoje, mas nós não estávamos lá, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar o hoje? Né? A gente sabe como que foi lá no passado e o que a gente não quer para as nossas vidas e não quer para o futuro do planeta. Né? Não é só para o meu futuro, é para o futuro do planeta, da raça humana. O que a gente não quer. Então, a partir da gente, a gente começa a mudar isso. Completando ali a resposta que o Caio deu para o aluno, acho que o primeiro passo é esse, é a gente conhecer, estudar muito, buscar muito. Como eu falei, assim, quando a gente propôs esse assunto, porque, como eu falei, né, faz parte do nosso currículo, mas se eu falar assim para você, e olha que eu estudo, eu busco muita coisa, não é um assunto que eu me sinto tão segura em discutir muitas vezes. Eu escrevi uma peça, recentemente, até a gente vai trabalhar, que fala sobre o preconceito. E quando eu terminei de escrever essa peça, eu mandei para uma amiga, falei assim, leia, porque é um assunto que eu me sinto ainda pisando em ovos para falar. Porque é tudo muito recente, né, Drica? É muito recente, e porque, assim, se você falar assim, Adri, você já sofreu preconceito? Fala assim, olha, eu já, né? Não sou loirinha, não sou loirinha, mas, assim, não que eu tenha percebido. Talvez porque meu cabelo é liso, talvez porque minha pele é clara, apesar de uma parte da minha família ser negra. Apesar de uma parte grande da minha família ser negra. A família do meu pai é negra. E a família da minha mãe não é. Então, assim, mas eu não senti. Então, assim, eu não, é uma coisa que a gente fica meio com aquela coisa assim, será que eu estou sendo muito leve? Será que eu estou pesando muito? Porque é um ambiente que, por mais que a gente leia, acho que por não ter sentido na pele, é difícil de falar. Uhum. Então, é difícil a gente ver a história para a gente não repetir os erros do passado. Eu acho que isso é muito importante, ver a história para não repetir os erros do passado e conseguir dar um rumo diferente. Porque eu acredito muito que o ser humano ele é um ser muito capaz de fazer melhor e de se melhorar sempre. Queria agradecer muito ao Caio por estar aqui de coração. Caio, foi um prazer te conhecer, que eu não conhecia o Caio pessoalmente, eu já tinha ouvido muito falar dele. Ele trabalha com uma pessoa que trabalhou muito com a gente no Amélia, que é a Ednice que me falou muito do Caio. E, assim, foi um prazer conversar com você. Espero encontrar você em outros momentos. Agradecer o pessoal do Maria, a diretora, a galera que está aí. Agradecer muito também a galera, os alunos do Amélia, que sempre comparece.
A gente fala assim, ai, será que eles vão... Porque a gente está retomando agora, né? Ficou uma semana aí de conselho, então a gente não gravou nada, e a gente está retomando, será que eles vão... E eles estão sempre aqui com a gente, o pessoal da EJA, que nunca falha, o pessoal da EJA nunca falha, estão sempre aqui marcando presença. Muito obrigado. Obrigada aos professores, Rosimate, Rosineri, Divani, Fátima e a todos que aqui compareceram. E você aí de casa, se curtiu, deixa seu like, vai lá no canal, se inscreva e até a próxima. Obrigadão, pessoal. Posso só falar uma coisinha para terminar? Sempre. Primeiro, muito obrigado pelo convite. E precisar, eu tô, né? Às vezes é difícil conciliar os horários, que nem hoje eu fui para Sorocaba, já voltei. Mas precisando, a gente está aqui para conversar. Muito obrigado. Desculpa pela minha internet, mas eu gostaria assim que principalmente os alunos refletissem bastante essa questão e parem para pensar duas coisinhas. A primeira é que muitas vezes a gente acha que as coisas estão, que elas não podem ser mudadas, né? E na realidade as coisas são, e se elas são, elas podem sim ser mudadas. Todos nós somos capazes de chegar onde quisermos, é muito importante isso, independente se você é de periferia, independente da sua origem, independente da sua etnia, independente de qualquer coisa, todos somos capazes, né? Então, essas duas coisinhas, ser capaz, todos nós conseguimos, e que todos nós podemos mudar aquilo que acham, que tentam colocar para a gente que não tem como mudar, mas tem sim. Sempre, né, cara? Sempre. Muito obrigado. E a gente tem muito que acreditar, cada um acreditar em si, acreditar no seu sonho, não deixar ninguém te colocar para baixo. Eu sempre falo isso na sala de aula, porque eu falo para os meus alunos que eu tenho os alunos mais educados, bonitos e inteligentes. Eles são todos assim. E aí eles falam, eu falei, você é que você ainda não sabe, mas você vai por mim que você vai longe. Você é educado, você é inteligente, você é bonito. Então, é isso. A gente tem que sempre acreditar na gente e acreditar nos nossos sonhos e ter certeza que a gente vai chegar lá. Fácil, como o Caio disse logo no começo, de repente entrar na USP não é tão fácil, mas também não é tão impossível assim. Não é. Saí de escola pública e fui lá. Um grupo que saiu comigo estudou lá. Então, assim, é acreditar e batalhar pelo aquilo que quer. Muito obrigada a todos, gratidão sempre, gratidão por estarem aqui. Obrigado, Caio. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.